Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar fazendo a segunda parte do vídeo referente à análise de correia sincronizada, né? No último vídeo a gente falou sobre a lógica de funcionamento desse tipo de sistema, né? Que é justamente quando você tem uma polia motora, né? E tem transmissão dessa polia motora, né? Para mais de uma polia, né? Então, no caso aqui, o sistema ele tem que ter no mínimo 3 polias, ou seja, uma motora e 2 movidas, né? E todas elas sendo utilizadas pelo mesmo sincronismo de correia, né? E hoje a gente vai justamente estar fazendo um exemplo sobre isso. Quem tiver não viu o primeiro vídeo, né? O link dele está aí na descrição, né? E vamos lá para análise. Bom, como eu tinha dito no vídeo anterior, né? Esse processo ele é interessante porque a polia motora, né? A polia motora para gente que a gente está indicando essa aqui, polia motora é sempre aquela que está acoplada ao motor, né? Então essa aqui é a nossa motora, né? Ela é que tem RPM fixa e a RPM dela indicada está aqui, 1000 RPM é justamente a RPM do motor, né? Então ela a cada 1 minuto ela desloca 1000 giros, né? Ou seja, ela dá mil voltas aí em torno do seu centro, né? Então essa aqui é a nossa polia motora, né? Um detalhe interessante sobre a questão desse tipo de transmissão é que as polias elas vão girar, né, no sentido proporcional ao deslocamento da correia, né? A não ser que você tenha alguma inversão de sentido de entrada da correia para fazer a mudança do giro. Exemplo, se essa polia motora ela estiver girando no sentido horário, né, significa que todas as outras aqui elas vão estar girando no mesmo sentido, ou seja, sentido horário, né, diferente do que ocorre nas engrenagens, né, quando você tem um mecanismo de transmissão por engrenagem, né, as engrenagens engrenadas elas mudam o sentido de giro por causa do impulsionamento dos dentes, né, no caso das polias e correias não, a não ser que você tenha mudança, né, da entrada da correia, né? Exemplo, vamos supor que a correia que estiver saindo desse ponto aqui, ela viesse parar nesse lado aqui da polia. Aí você teria a mudança de giro. Mas ela mantendo o movimento normal, né, o posicionamento normal da correia, ele mantém o mesmo sentido de giro. Bom, o que acontece? A gente está supondo que essa polia aqui ela seja motora, né? Ou seja, ela já tem 1000 RPM fixo do acoplamento com o motor e ela tem diâmetro de 100 milímetros, né? Na última aula a gente falou justamente o seguinte: é preciso, né, entender, né, para saber bem essa lógica, a questão da planificação desse elemento circular, né? E para fazer essa planificação é só multiplicar o diâmetro por π, ou seja, multiplicar por 3,14. Né? Então, se a gente pegar esse diâmetro que é igual a 100 milímetros e multiplicar por 3,14, a gente vai encontrar aqui 314 milímetros. Ou seja, se a gente pegar um ponto qualquer na periferia externa dessa polia, né, e for verificar o quanto é que ele vai percorrer de deslocamento até completar uma volta completa, esse deslocamento para esse caso aqui vai ser justamente de 314 milímetros, ou seja, 100 vezes 3,14 vai dar igual a 314 milímetros. Como a polia está tracionada, ou a correia está tracionada na polia, significa o seguinte: esse ponto, na verdade, ele vai ser justamente o deslocamento que a gente vai ter de comprimento da correia, né? Em uma volta completa. Então, nesse caso, vai estar deslocando 314 milímetros, né, de correia a cada giro. Né? E aí o que acontece? Esse comprimento de correia deslocado ele vai ser contínuo. Né? Ou seja, toda vez que essa polia motor ela deslocar uma volta completa, 314 milímetros de polia ou de correia vai estar sendo deslocado. Né? Então, toda vez isso aí vai estar passando pelas outras polias. Né? Nesse caso aqui, o sistema tem 3, mas poderia ter mais polias, não teria problema nenhum. Então, essa aqui é a informação da primeira polia. Vamos agora analisar aqui a segunda, né? Vamos considerar que essa aqui sendo a segunda polia. Nesse caso aí ela já é uma polia movida, porque ela está sendo acionada pela polia motora aqui menor. Então o que acontece?
Essa segunda polia, a gente está considerando o diâmetro dela com 200 milímetros. Né? Então, se ela tem 200 milímetros, o que acontece? Quando ela der uma volta completa, a gente vai justamente pegar 200 milímetros e multiplicar por 3,14. 200 milímetros multiplicado por 3,14 dá igual a 628 milímetros. Então, na prática, o que acontece? Quando essa polia menor ela der uma volta completa, que corresponde a 314 milímetros, né, de comprimento planificado da correia, essa maior ela só vai ter deslocado o quê? Metade do seu comprimento. Né? Ou seja, metade do seu arco. Na verdade, vai ser um arco, né? Que vai ser igual aí ao seu raio. Então, ela só vai estar deslocando a metade. Né? Por quê? Quando ela der uma volta completa, ela vai dar uma volta deslocando 628 milímetros. Ou seja, quando essa daqui ela der uma volta completa, essa menor ela já vai ter dado duas voltas. Por quê? 314 é metade de 628. Obviamente, 628 é o dobro de 314. Agora, por que isso? Por causa do diâmetro. Se você observar que esse diâmetro é 100 da menor, né, da polia motora, e o da polia movida é 200, ou seja, o diâmetro é o dobro. Né? Eu coloquei esses valores para facilitar o entendimento referente a essa questão do deslocamento. Então, quando a gente diz que está sincronizado, é porque essa proporção de deslocamento ela vai estar sempre ligada a todas as polias. Ou seja, se a gente for observar o centro dela, o centro das polias e, obviamente, os diâmetros sendo diferentes, elas vão ter rotações diferentes, mas a proporção de giro vai ser igual. Bom, nesse caso aqui, da polia 2, a rotação dela é 500 RPM. Ou seja, para polias, né, o cálculo referente a RPM ele é inversamente proporcional. Né? Então, para a gente chegar a essa rotação de 500 RPM, a gente precisa da rotação de entrada da polia motora, que é 1000 RPM, do diâmetro da polia, e precisa do diâmetro da polia 2, que é esse aqui. Então, para a gente chegar... aqui eu marquei 500, marquei a rotação, mas é isso aqui, 200 milímetros. Para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa justamente multiplicar a RPM da entrada vezes o diâmetro da polia de entrada, né, que é a motora, dividindo por 200 milímetros. Né? Se a gente fizer esse cálculo, ele justamente vai dar igual a 500 RPM. Ou seja, que é a rotação dessa polia motora, ou movida. Né? Então, 500 RPM é a rotação dela. Beleza? Então, você vê aí que a proporção se mantém. Né? Nesse caso aqui é o dobro do diâmetro, então metade da rotação. Por quê? Quando a gente tem a transmissão de uma polia menor para uma maior, significa que a menor ela vai dar uma volta completa e a maior ainda não vai ter completado uma volta. Nesse caso aqui, como é o diâmetro é a metade, ela vai ter completado exatamente metade da volta. Bom, na terceira polia, né, que também é uma polia movida, a gente colocou ela com diâmetro de 400 milímetros. Ou seja, observa que ela é, né, 4 vezes maior do que a polia menor. Né? Ela é 400 milímetros, enquanto a menor é 100 milímetros. Né? Então, nesse caso aí, ela vai ter uma proporção aí de 1/4. Né? Então, o que acontece? Aqueles 314 milímetros que é deslocado da correia, quando a polia menor motora desloca, ele é proporcional. Né? Então, ele vai ser 314 aqui, ele vai ser 314 aqui também e aqui também. Né? Então, não muda isso. Então, nesse caso aqui, se a gente for fazer o cálculo da RPM, vai ser a mesma lógica da polia 2. Mesmo processo. O que é que vai acontecer? A gente vai ter 100 multiplicado por 1000 da polia menor, dividido por 400 milímetros, que é o diâmetro dessa polia maior. A RPM vai ser justamente 250. Ou seja, 1/4 do valor da RPM da polia menor. Então, mostrando que de fato ela está sincronizada. Aí você diz, tá, mas se eu fizesse esse cálculo da RPM dessa polia maior com base, né, essa polia que é a número 3, fizesse ela com base na número 2, também daria a mesma coisa. Por isso que elas estão sincronizadas. Né? Então, se a gente pegasse 200 milímetros, multiplicasse por 500, que é a rotação dela,
e dividisse por 400 milímetros, também chegaria a 250 RPM, tá bom? Então essa é a lógica aí de análise para essas correias sincronizadas, né? Elas sempre vão manter a mesma proporção de deslocamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!